nosso convidado. Essa voz de gravação aí à noite. Gente, hoje nós vamos falar de um produto super especial que a gente que é da área da saúde ama, né, demais. Então, para quem não me conhece, temos convidados também da equipe do doutor, né? Eu sou Silvana Limberger, sou nutricionista. Estou falando com vocês aqui do sudoeste do Paraná, de Francisco Beltrão. Embora seja catarinense também, barriga verde, né? Mas estou falando aqui do Paraná. Estou de batom roxo da cor do Reserve, para empolgar mesmo e estar na energia, né? Gente, então hoje a gente vai falar do Reserve, tá? Esse produto que é o produto mais vendido no mundo. E eu queria muito dedicar esse treinamento de hoje para o nosso amigo e querido parceiro, para o Wilson Saik, que eu sei o quanto ele é adesão, o quanto ele é consumidor e vendedor desse produto e o quanto ele queria estar fazendo esse treinamento hoje, tá? Ele está aí com um probleminha de saúde e não conseguiu fazer o treinamento, mas não vai faltar oportunidade também, né, Wilson? Então, dedicamos para você, vou dar o meu melhor, convidamos um convidado de peso para falar aqui por você também, tá? Então, pessoal, o resveratrol, né, o Reserve. O resveratrol é o principal componente do Reserve, que é o quê? É um nutriente que vai fazer com que a mitocôndria, que é a parte da célula lá, que é a bateria da nossa célula, seja recarregada. E quando essa célula é recarregada, o que acontece? Ela potencializa uma enzima que é chamada sirtuína, que faz com que o nosso corpo se mantenha jovem, estimule o rejuvenescimento, né? E melhore o metabolismo e tudo mais. Bom, para falar disso com maior abrangência, com mais clareza e com muito mais conhecimento de causa, hoje nós temos a presença de um médico, especialista em geriatria e saúde do idoso, entusiasta do consumo do resveratrol, né, doutor? E ele vai falar para nós tudo isso de estudo, então aproveitem para anotar tudo que vocês puderem, as dúvidas também para ir no chat, para a gente aproveitar bastante esse momento, porque ele tirou uma horinha para a gente poder conversar nessa noite, então valorize essa agenda, por favor. Quero que vocês me ajudem a receber com uma salva de palmas online aí, Dr. Pablo Moraes. Boa noite, doutor. Todo seu palco. Boa noite, pessoal. Então é o seguinte, pediram para a gente fazer uma espécie de treinamento, né? É um treinamento sobre o Reserve, tá? Eu até digo que eu sou meio suspeito a falar do Reserve, porque, na verdade, eu e minha esposa, nós entramos na empresa por causa desse produto, tá? Eu vou contar bem rapidinho para vocês essa história aí. Então, é assim, quando eu estava fazendo minha pós-graduação em geriatria, nós já estávamos estudando a substância chamada resveratrol, né? E aqui no Brasil a gente não tinha acesso de forma alguma a essa substância, tá? O resveratrol, ele já é consumido no mundo, por exemplo, no Japão eu sei que há mais de 25 anos já se usa resveratrol. No Brasil, hoje, é a única empresa que traz resveratrol 100% garantido confiável para o Brasil, tá? E foi muito interessante porque, assim, eu estava tentando importar da Alemanha o resveratrol, né, que tem que ter pureza, etc, tá? E ele ia chegar aqui para gente, se não me engano, na época, um packzinho com 90 cápsulas, tá? De resveratrol ia chegar aqui a quase 2.000 euros. Era uma coisa absurda por causa das taxas de importação, né? Então, as taxas de importação são altíssimas, né? E daí tinha mais impostos para pagar de vigilância, etc, tá? Então, era inviável importar resveratrol na época, né? Aí um dia minha mãe chegou em casa, a dona Beatriz, com a caixinha do Reserve na mão, falando, eu achei um negócio aqui muito legal, aqui, eu me cadastrei numa empresa aqui, comprei um negócio aqui, um produto que eu achei muito legal aqui, um negocinho de uva, que eu acho que eu quero comer com banana, esmagar uma banana e comer em cima da banana.
Eu peguei a caixa para ver, eu disse, mãe do céu, você não tem noção que você tem na mão aí. Aí eu expliquei para ela, né, que eu estava tentando importar, etc, etc. Eu expliquei para ela a importância desse produto, né? E já assim, de imediato, já a mãe marcou uma reunião e nós já se cadastramos para consumir, né? Na verdade, a gente se cadastrou inicialmente para consumir o resveratrol, tá? Então, pessoal, assim, a minha entrada, minha e da minha esposa, a nossa entrada na empresa foi por causa do Reserve, tá? Foi por causa desse produto, tá? De quebra, a gente acabou conhecendo os demais produtos, eu comecei a usar também, a gente começou a usar, ter excelentes resultados. Hoje eu prescrevo para os meus pacientes, eu uso, eu prescrevo, eu indico, né? Enfim, né? A nossa equipe sabe disso, a nossa equipe ajuda muito nessa parte também, né? Devido à confiabilidade desses produtos e o resultado, que é uma coisa fantástica, né? Então, pessoal, é o seguinte, deixa eu só passar aqui. Eu quero aproveitar, pessoal, já que é para ser um treinamento, tá? A minha esposa está acompanhando ali. Qualquer pergunta que vocês tiverem, faça uma pergunta no chat que ela vai anotar ali e a gente vai respondendo na medida do possível, tá? Como é um treinamento, eu estou 100% à disposição de vocês. Então, se tiverem dúvida, perguntem mesmo, tá? Não tem problema não, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu quero passar para vocês. Aí. Ótimo. Aí. Só você maximizar. Maravilha. Então, é isso aí, gente. Então, quando a gente fala do Reserve, a gente fala do resveratrol, então, na verdade, ele faz parte de uma terapêutica anti-envelhecimento, tá? Quando a gente fala em anti-envelhecimento, realmente é anti-envelhecimento mesmo, tá? Para a gente entender bem isso aí, tá? Primeiro, a gente tem que entender como é que a gente envelhece, tá? Na verdade, eu sempre falo que a gente envelhece de 4 maneiras diferentes. A gente envelhece por radiação ultravioleta, né? Principalmente a nossa pele, que sofre os maiores danos da radiação ultravioleta. A gente envelhece por desidratação, né? A gente começa a perder turgor de pele, começa, né, a musculatura desidratar, toda a parte cartilaginosa, né? A gente envelhece pela má alimentação, tá? Aí eu queria abrir um parênteses muito grande com açúcar, tá? E vamos aproveitar que você é um nutricionista aí, e os alimentos, esses ultra-industrializados, ultraprocessados, tá? A gente, assim, ó, até existe uma piadinha que fala assim, cuidado com comida que não estraga, né? Você tem que ter muito cuidado com comida que não estraga, tá? Comida tem que estragar, tá? E a gente também envelhece por oxidação, tá? Oxidação é um negócio estranho, porque assim, a radiação ultravioleta a gente consegue usar um protetor solar, um fator 50, 2, 3 vezes ao dia, e vai reaplicando, a gente consegue dar uma dribladinha na ultravioleta, tá? Lembrando que celular, computador, televisão, tudo emite ultravioleta também. Mas a gente consegue dar uma seguradinha nisso aí. A desidratação, se a gente for seguir as regrinhas e tomar bastante líquido e cuidar bastante, a gente consegue se hidratar muito bem. A alimentação é um pouco difícil, mas a gente também consegue ter uma alimentação regrada. O problema é a oxidação. Não tem como a gente parar de usar oxigênio, né? A gente precisa respirar. Então, o próprio oxigênio que a gente respira, o próprio oxigênio da respiração acaba oxidando a gente. Então, a gente acaba envelhecendo por oxidação, tá? Exatamente aí vai entrar o resveratrol, aí entra o Reserve, tá? O que o Reserve faz? O Reserve é um antioxidante, tá? Quando a gente fala de anti-envelhecimento, eu queria deixar bem legal esse processo, que é o seguinte, o que a gente tenta frisar? Aumento da sobrevida, tá? Então eu quero viver mais tempo, tá? Com manutenção da autonomia, isso é muito importante, tá? Que seria muito fácil, eu quero viver muito tempo, beleza. Deita numa cama de UTI, te envelopa a vácuo, liga aqueles equipamentinhos, vai comer só o que quiser comer, você vai viver bastante tempo, tá? Não tem autonomia nenhuma, é zero de autonomia. Então você fica vegetando por muito tempo, tá? Muito interessante quando a gente fala em viver mais tempo, é qualidade nessa vida, né? Então, manutenção da autonomia, tá? Uma pessoa com 90 anos de idade que consegue subir uma escada, consegue ir no banheiro sozinho, consegue, então, isso é o que a gente visa, isso é o que a gente procura, tá? Então, aumentar a sobrevivência com manutenção da autonomia, tá? Isso é terapêutica anti-envelhecimento. Aí do ladinho até tem um recorte aí, ó, de um jornal de 1904, né? Que fala que teve um acidente com uma velhinha de 42 anos, pô. Então, assim, a gente nota que realmente a nossa sobrevida aumentou muito, né? Então, assim, ó, como eu já falei, então, antioxidante, tá? Os antioxidantes,
eles são encontrados principalmente em frutas escuras, casca, semente de uva, tá? Eu costumo brincar que a gente come a uva de um jeito errado, né? Aquela uvinha pretinha, uva Niagara, né? A gente chupa a uvinha e joga fora a casca, né? Chupa a uva e joga fora a casca. É exatamente a semente da uva. A gente não digere, né? A gente não digere a semente da uva e a casca a gente joga fora. Então, um jeito errado de consumir uma fruta mágica, né? Mas, enfim, então as frutas escuras, na casca e na semente das frutas escuras, as castanhas, os grãos, vinho tinto de boa qualidade, vinho tinto bom, tá? Essas são as maiores fontes hoje de resveratrol, tá? O nosso reserve, só um pouquinho, como é que eu tiro assim? Certinho. Probleminhas técnicos. Aí tá ótimo. Beleza. Tá, então assim, ó, o nosso reserve, tá? O nosso sachêzinho do reserve, ele tem 186 miligramas de resveratrol por sachê, tá? Isso é certificado, é um negócio interessante isso aí, tá? O resveratrol, ele é um polifenol, tá, gente? Ele é um polifenol que serve, assim, na natureza ele serve para proteger essas plantas da oxidação, tá? Isso tem aquela tarefinha de escola de cortar a maçã no meio e ver ela oxidar, né? Corta a maçã no meio, ela é branquinha, passa um tempinho, o oxigênio vai entrando em contato com a maçã dentro, ela vai escurecendo, ela vai envelhecendo, tá? E isso não acontece com a casca, tá? É como se fosse aquela cerinha natural que a planta produz, é a base do resveratrol e ela evita que a planta oxide também por fora, tá? Então a gente sabe que a maçã por dentro tem um envelhecimento ultra rápido e por fora ela é uma fruta que se mantém, né, de repente até meses sem estragar, né? Então seria essa a função do resveratrol na planta, né? Óbvio, a gente consumindo a planta, a gente tenta ter um efeito parecido, né? E consumindo o resveratrol, então, fantástico, você tem 186 miligramas, que é uma dose altíssima de resveratrol, pensando em consumo, né? Aí. Então, assim, gente, mais um pouquinho da história, que essa parte eu acho bem interessante, que assim, ó, o resveratrol, tá? Ele é uma substância muito usada, eu acho que hoje é a substância mais estudada pela medicina, tá? O resveratrol. Ele foi a substância, assim, que colaborou muito com a medicina, né, para a gente conseguir desvendar o tal do paradoxo francês, tá? O que é o paradoxo francês? O paradoxo francês é o seguinte, a gente sabe que a França é um país que tem hábitos não muito adequados, não muito saudáveis, né? É um povo sedentário, a atividade física não é uma coisa comum na França, né? Eles têm um alto índice de tabagismo, eles têm uma alimentação riquíssima em açúcares e gorduras, eles inventaram o chantilly, né? Eles inventaram, pôs queijos, as gorduras, eles inventaram muita coisa que a gente sabe que não é legal para a saúde, tá? E se descobriu o seguinte, que a França tem um consumo de vinho 3 vezes maior do que a média mundial, tá? Então, assim, um costume muito grande francês é sentar e tomar vinho, né? Assim, inclusive em algumas bagueterias da França, né? Eles servem vinho no café da manhã, uma coisa comum, né? Um casal senta para jantar, para almoçar, para uma refeição, um lanche da tarde, e tomar uma taça de vinho cada um, né? Então, assim, o consumo de vinho deles é muito alto. Então, assim, um povo que tem costumes, né? Costumes, a gente diz assim, errados, né? E eles conseguem ter uma sobrevida altíssima. Até pouco tempo atrás, a mulher mais velha do mundo era uma francesa que fumava, sabe? Então ficava aquele negócio assim meio chato, assim, pô, o médico fala para não fumar, a mulher mais velha do mundo fuma, né? Só que, pô, o consumo de vinho deles é muito alto. Eles têm um uso do resveratrol muito bom, muito alto e excelentes vinhos, né? Então, uma coisa que colabora muito, tá? Um vinho muito consumido na França, que é o Pinot Noir. A gente sabe hoje que o Pinot Noir é o vinho que mais tem resveratrol, tá? Aí só para vocês terem uma ideia da concentração do nosso reserva, tá? Uma garrafa boa de Pinot Noir tem aproximadamente 5 miligramas de resveratrol em uma garrafa, tá? Então você vê, o nosso reserva tem 186 miligramas. Quer dizer, uma bomba de resveratrol, uma bomba de antioxidante em um sachêzinho, tá? Então, esse é o famoso paradoxo francês. Agora a gente sabe o que é isso e sabe o porquê que os franceses conseguem ter uma sobrevida igual à média europeia,
mesmo com hábitos irregulares, né? Ótimo. Então, assim, gente, funções do resveratrol, tá? Principalmente isso aí, aumento na sobrevida, principal aliado do rejuvenescimento, tá? Ele reduz as placas de ateroma. Placa de ateroma é aquela gordura que gruda nos vasos sanguíneos, tá? Então, fazendo isso, previne trombose, previne aterosclerose, previne esses eventos vasculares, né? Controla níveis de colesterol e glicemia, tá? Até nós temos um caso interessantíssimo na nossa equipe, né? Até eu sogro de uma das nossas pérolas, que o cara começou a fazer uso regular do reserve, ele usava insulina e hoje não usa mais insulina, os níveis glicêmicos ele foram baixando, e por acaso ele é meu paciente também, então a gente conseguiu tirar ele da insulina e passar só para via oral a medicação, devido ao uso do resveratrol, que foi a única coisa diferente que ele fez, né? Até esse cara, ele tinha níveis de triglicerídeos muito altos, né? E o dono do laboratório bioquímico, que ele fazia exames regulares, ligou um dia para ele e disse, cara, o que você está fazendo? Então, o triglicerídeo veio de 300 para 130, em coisa de meses, assim, né? Coisa de 2, 3 meses, né? Ele disse, o que você está fazendo? Ele disse, a única coisa diferente, eu estou tomando esse negocinho aqui. Mostrou o reserva, né? Então, a gente fala, um dos principais, da principal venda do produto, acho que acaba sendo o boca a boca e depoimento mesmo, né? Então, funcionou bem para ele, o outro já queria saber o que é, né? Então, realmente, ele reduz a gordura dentro do vaso sanguíneo, controla níveis de glicemia, controla colesterol, ajuda a controlar a diabetes e o colesterol, né? Preventivo de câncer e doença degenerativa cerebral, tá? Eu vou falar itemzinho por itemzinho, que eu acho isso bem importante, tá? Então, assim, na parte cardiovascular, tá, o que o reserve faz, tá? O LDL, que a gente chama de colesterol ruim, né? Então, o LDL, quando ele está oxidado, ele começa a acumular e vai grudando na parede das veias dos vasos sanguíneos, tá? Das artérias principalmente, tá? O que o resveratrol faz? Ele impede a oxidação desse LDL, tá? Então, quer dizer, não que ele vá tirar o LDL lá de dentro, tá? Mas ele evita que esse LDL grude na parede dos vasos sanguíneos, tá? Então, o que isso acaba fazendo? Reduz infarto, reduz derrame, reduz drasticamente os índices, tá? Porque você não vai ter essa gordura presa no vaso sanguíneo, você não vai ter esse entupimento arterial, tá? Então, ele é fantástico na parte cardiovascular. Paciente cardíaco, paciente grave, seria obrigatório usar resveratrol. Então, o nosso reserva. Você já quer responder? Ah, sim, se tivesse. É bom para quem tem trombose e fibromialgia? Ótimo, já tem uma pergunta ali, tá? Então, pergunta assim, se é bom para quem tem trombose e fibromialgia, tá? Para trombose, sim, tá? Para quem faz tratamento de trombose, eu acho que é um dos tratamentos adjuvantes. Óbvio, você não vai deixar de tomar um anticoagulante, não vai deixar de fazer o teu tratamento para dizer, não, agora eu vou tomar só isso aqui e estou salvo, tá? É assim, o que a gente fala? A Junesse não é uma empresa de medicamento, tá? Ela é uma empresa de nutricosméticos, nutrição, tá? Então, assim, ele é o melhor adjuvante que tem, melhor adjuvante para qualquer tratamento de eventos vasculares, tá? Para prevenir um AVC, para melhorar paciente que já teve o AVC, né? Quem está em reabilitação, quem está fazendo fisioterapia, quem está tendo um acompanhamento pós-AVC, ele é fantástico, ele ajuda a melhorar mais rápido essa pessoa. Pós-infarto, então ele é preventivo do infarto, e para quem não teve a felicidade de conseguir prevenir, o pós-infarto também é fantástico, ele ajuda essa parte de remodelação cardíaca, dessa parte vascular a regenerar de novo, tá? Então, sim, para trombose ele é excelente, tá? Tanto como preventivo de trombose ou preventivo de um novo evento, né? Pessoa que já teve trombose, ele ajuda a prevenir uma nova trombose, tá? E como tratamento, então ele é fantástico, né? Para tentar dar aquela consertada nesse vaso sanguíneo, ele é fantástico, tá? A fibromialgia hoje ela é uma doença um pouco mais complicada, porque assim, você trata a fibromialgia mais com medicações para ansiedade, mais para né, um negócio mais assim, não tão orgânico, tá? Mas com certeza ele ajuda também, tá? Né, como a gente fala assim, o resveratrol, ele é um consertador do corpo, né? Então ele vai fazer essa melhora neurológica, essa melhora vascular, tá? Então ele ajuda sim, tá? Então assim, para câncer, o que a gente estudou? Tá? Então assim, alguns estudos sugerem que o resveratrol auxilia na prevenção do câncer, tá? Porque ele tem essa capacidade de conter a proliferação da célula tumoral,
tá? Então, assim, para quem já tem câncer, ou para quem está tratando câncer, o reserva ele é super indicado, tá? Porque ele impede que o tumor avance tão rápido, tá? Ele dá uma freada no tumor em quem já tem o câncer, tá? Em quem não tem o câncer, ele ajuda muito a prevenir o surgimento de câncer, tá? Então tem ali a inibição de uma proteína, né, que está envolvida justamente com a regulação da proliferação celular, tá? Então o que é o câncer? O câncer é uma célula que resolve multiplicar e ela vai multiplicando desordenadamente, né? Ela começa a formar outra célula que não é a célula de origem dela. Isso vai multiplicando e matando as células próximas, né? Isso é o câncer, tá? O resveratrol exatamente ele renova essa célula, tá? Ele atua em nível celular, né? Então o reserva evita que essa célula comece a multiplicar de forma desordenada, tá? Então, como preventivo de câncer, é o melhor tratamento que tem, tá? Óbvio, não fumar, não comer gordura hidrogenada, os alimentos industrializados, etc. Tudo isso faz parte também de uma terapia anti-câncer, né? Mas o resveratrol, sem dúvida nenhuma, é o melhor aliado para isso aí, tá? Neurológico, então tá lá, ó. Quando a gente fala, então, do neurológico, tá? Pode entrar aí também a fibromialgia, tá? Para quem perguntou, tá? Então, assim, ó, a nível cerebral, o que que isso faz, tá? Faz o reparo dos vasos sanguíneos cerebrais, tá? Melhora a oxigenação do cérebro, tá? A gente sabe que a gente precisa de oxigênio para sobreviver. Imagina o cérebro, que é um órgão super complexo, né? Então, melhora o aporte de oxigenação cerebral, tá? E melhora muito o aporte nutricional cerebral. Claro, tá? Como eu falei para vocês, o que o resveratrol faz? O que o reserva faz? Ele conserta os vasos sanguíneos, tá? Então, desde o couro cabeludo até o dedinho do pé, até o dedão do pé, a gente tem vasos sanguíneos, né? Quando a gente come uma fruta, né? Os nutrientes dessa fruta chegam até o cabelo e chegam até o dedão do pé pelos vasos sanguíneos, né? Se você tem vasos sanguíneos ruins, essa nutrição não vai chegar adequadamente até o fim do teu corpo, né? Não chega bem lá na periferia, tá? Então, claro, ele vai aumentar, vai melhorar o suporte nutricional, cerebral, cardíaco, enfim, tá? Então, essa é uma função fantástica do resveratrol, tá? Reserve. Então, assim, ó, ele tem uma função protetora dos vasos sanguíneos, né? Ele protege a gente contra a ação dos radicais livres, tá? Então, né, a gente já tá, eu tô careca de falar, né? Ele tá careca de saber, então, que os radicais livres são células, são substâncias formadoras de câncer, né? Então, os alimentos ultraprocessados são riquíssimos em radicais livres, fazem o corpo da gente adoecer, inflamar, envelhecer, tá? Uma das funções do resveratrol é ajudar a eliminar esses radicais livres, ele ajuda a tirar radicais livres do nosso corpo, tá? E ele faz o reparo do endotélio vascular. Endotélio é essa camadinha, ali tem um desenho de um vaso sanguíneo cortadinho, né? O endotélio vascular é exatamente essa camadinha de dentro do vaso sanguíneo, tá? Então, assim, faz o reparo dessa membraninha finíssima que tem dentro dos vasos sanguíneos. Tá? Esclerose múltipla. Para esclerose múltipla, excelente, tá? Ótima pergunta. Para esclerose múltipla também, tanto preventivo, tá? Tanto para prevenir a esclerose múltipla, prevenir o surgimento, quanto adjuvante no tratamento da esclerose. Tá? Então, o resveratrol entra nisso aí também. Tá? Então, assim, gente, ó, benefícios do antioxidante. Isso aí era uma outra coisa também que eu tinha, que na verdade não era só eu, tá? Muitos médicos, vocês vão lembrar, coisa de 10, 15 anos atrás, muitos médicos indicavam para as pessoas, tome uma tacinha de vinho por dia, né? Tome um vinhozinho por dia. Aí eu pegava lá um paciente que já tinha um infarto prévio, tomava 5, 6 tipos de medicamento, já tinha já um AVC tratando, como é que eu vou falar para essa pessoa tomar bebida alcoólica, tá? Então, assim, então, no nosso reserva, nós temos exatamente isso. Nós temos todo o benefício do antioxidante sem o malefício do álcool, tá? Então, ficou, na verdade, não era uma briga, mas a gente tinha uma encrenquinha entre os médicos exatamente nisso aí. Pô, se você mandar o teu paciente tomar uma dose de bebida alcoólica por dia, daqui 5 anos você tem um cirrótico, né? Então existia essa dicotomia médica aí, né? E alguns médicos falavam que não, que valia a pena o risco, mesmo no paciente cardíaco, por causa do benefício do resveratrol, tá? Então, assim, sem sombra de dúvida, com o reserva a gente tem todo o benefício do resveratrol, sem os malefícios do álcool, sem estar mandando
um paciente grave, às vezes, tomar uma bebida alcoólica, né? Então, assim, outra coisa, a concentração do reserve. Como eu falei, são 186 miligramas de resveratrol por sachê, tá? Para você conseguir uma concentração dessa, você precisaria muitos quilos de fruta ou muitas garrafas de vinho para conseguir uma concentração tão grande de resveratrol, tá? Uma outra tacada fantástica que eu achei da Junesse é o seguinte: por que que o nosso reserve, o nosso resveratrol, por que que o nosso reserve vem nessa geleinha? Por que que ele não é uma cápsula com pó, né? Justamente isso aí, ó. Essa geleia, ela tem a gente chama isso de biodisponibilidade, tá? Ela é mais fácil de digerir, tá? Então, assim, quando a gente consome, quando a gente come essa geleinha, tá? O nosso organismo consegue absorver mais resveratrol do que se ele fosse feito em cápsula, tá? Então, assim, eu não sei dizer bem certa a proporção, né? Mas se você tomar uma cápsula com 500 miligramas de resveratrol, o teu corpo não vai absorver 186. Você vai precisar de uma dose muito maior em pó, né? Do que ele vem nessa biodisponibilidade da geleinha de frutas. Fora o sabor que é fantástico, né? O sabor do reserve é super atraente, né? E a cápsula não é uma coisa atraente, né? Você parece que está tomando um remédio, né? Então, assim, e uma outra coisa super importante é assim, não tem contraindicações, tá? Então, assim, o resveratrol, ele não tem overdose, o reserve não existe dose limite e não existe contraindicação para o reserve, tá? Então, pode ficar bem tranquilo, tá? Até nos sachezinhos, ali vem ali tomar de 1 a 3 sachês ao dia, é exatamente isso, 1 a 2, 1 a 3, enfim, não tem problema. O que a gente fala é assim, eu até costumo brincar com o pessoal da nossa equipe de dizer que a tua dose de resveratrol é o máximo que o teu bolso conseguir pagar, né? Se você conseguir tomar 3 sachês ao dia, tome 3 sachês ao dia, né? Se tomar 4, pode tomar 4, não tem problema nenhum. Quanto mais quantidade dessa substância você tomar, melhor o teu benefício, né? Gente, então assim, ó, isso, para encerrar, tá? Eu fiz esses slidezinhos assim, porque assim, isso são os estudos mais recentes do resveratrol, tá? Do resveratrol mesmo, tá? Então, assim, nos estudos ele aumentou a expectativa de vida em leveduras e vermes, tá? Em ratos com consumo hipercalórico, tá? Então eles botavam comida super calórica para os ratinhos para judiar dos bichinhos ver, né, ver os danos que causavam, tá? Então, o rato com consumo hipercalórico viveram 20% a mais com o uso do resveratrol, tá? E no grupo de humanos obesos com uso de resveratrol, tá? Verifique-se o benefício, o efeito benéfico, tá? Em pressão arterial, tá? A pressão arterial diminuiu, né? Em obesos, e níveis de glicoses e peptídeos circulantes no sangue, tá? Então, assim, é o que eu falei desde o começo, né? Os benefícios do reserve são fantásticos, tá? Se você corrige os vasos sanguíneos, se você conserta os vasos sanguíneos da pessoa, óbvio, você vai ter um reparo na pressão arterial, você vai conseguir, né? A gente trata hoje, inclusive, a diabetes como sendo uma doença vascular, né? Então, se você conseguir melhorar a parte vascular, você ajuda, sim, no tratamento da diabetes. A parte cardíaca, então, eu digo, o nosso primeiro órgão a sentir os efeitos benéficos do reserve é a parte cardiovascular, né? O sistema circulatório é o primeiro que sente os benefícios do reserve, tá? E eu acho que era isso que eu tinha para passar. Melhor forma de tomar? Muito bem. Tá, gente, a melhor forma de tomar o reserve. Deixa eu só voltar a tela aqui. Stop. Stop. Então, aqui volta eu. Aqui. Stop Shark. Aí, me achei. Ótimo. Então, assim, gente, a melhor forma de tomar o reserve, tá? Eu vou explicar para vocês como é que eu tomo o reserve, tá? Eu tomo ele de manhã, em jejum, tá? Eu abro o sachêzinho, tomo ali o conteúdo do sachêzinho, aí eu pego uma tesourinha, corto ele assim do lado, abro e lambo o sachêzinho, tipo tampinha de iogurte, assim, tá? Para não desperdiçar, para não perder uma gota disso aí, tá? A gente sabe que o produto não é barato, e fora o fato de não ser barato, o consumo dele é fantástico. Então, eu digo que a gente não pode desperdiçar uma gotinha dele, tá? Então, eu tomo assim, eu tomo de manhã em jejum, tudo que a gente tomar ou consumir de manhã em jejum,
você vai ter uma absorção melhor, tá? Os melhores horários para se tomar o reserve, que eu falo assim, ou de manhã em jejum, ou de noite antes de deitar, tá? Eu indico mais em jejum. Acordou de manhã, abre o sachêzinho, toma um sachêzinho de reserva. Mais alguma pergunta? Ótimo. Isso aí, Ótimo, pessoal. doutor. E o que você diz? Vou falando aqui de acordo, porque geralmente aparecem muitas dúvidas quando a gente fala dos produtos, né? Tem muita gente que dá para os filhos. Teria alguma indicação de quantidade para criança? O que o senhor diz sobre isso? É assim, ó, para criança, o que eu falo? A gente, assim, na geriatria, a gente fala que a gente começa a envelhecer a partir dos 30 anos, tá? Eu tive uma discussão esse dia com uma colega minha que é dermatologista, que ela fala que não, que é a partir dos 25, tá? Então, assim, ó, eu daria como indicação absoluta, tá? O fato de você fazer o teu aniversário de 30 anos e começar a tomar o reserva, tá? Não tem problema nenhum em dar para criança, tá? Ele melhora a imunidade, melhora o sistema imune, ainda mais agora em época de pandemia, de doença respiratória, etc, tá? Melhora muito a imunidade da pessoa. O meu filho toma, de vez em quando ele vê o sachêzinho, ele diz que quero um. Não tem problema, dá um para ele. Meu filho tem 6 anos, tá? Então não tem problema nenhum você ajudar o teu filho, a tua criança a desoxidar, né? Então não tem problema, não tem contraindicação nenhuma. E como eu falei, o resveratrol reserve, ele é um nutriente, ele é uma nutrição, tá? Então ele não tem overdose, não existe dose máxima, não tem problema nenhum teu filho tomar um sachê, não. Tem problema, tá gelado? Sobre a temperatura. Não tem problema ele estar gelado, tá? Cuidar a gente sempre assim, ó. O que eu sempre falo assim, ó. Não congelar e não aquecer demais o produto, tá? Isso para produto nenhum, né, o ideal ele é na temperatura que ele está mesmo, né? Temperatura ambiente, mas não tem problema ele estar gelado, não. Colocar ele na geladeira não tem problema, tá? O que eu não indicaria é congelar ele ou aquecer mais o produto, né? Criança com 2 anos e 10 meses. Criança com 2 anos e 10 meses, sem problema nenhum, pode tomar sem problema. Tem uma pergunta do Lucas também, amor. Quer ler aí? Deixa eu ver aqui se consigo. Qual o benefício para quem tem lúpus e para quem tem ELA? Tá, então nós temos 2 perguntas bem interessantes ali. Então, assim, qual o benefício para quem tem lúpus e qual o benefício para quem tem a ELA, esclerose lateral amiotrófica? Tá, então, assim, ó, o reserve, como eu falei, ele é um reparador de vaso sanguíneo, tá? Quais são os benefícios para lúpus? O lúpus, ele é uma doença imune, uma doença imunológica, tá? Na qual o nosso corpo age contra o nosso corpo, né? Ele fala assim, é como um reumatismo, de repente o teu corpo acha que aquela articulação não pertence ao corpo e começa a agir contra ele, tá? O lúpus é mais ou menos parecido, tá? Ele é uma doença autoimune, tá? No que o resveratrol beneficia? Ele beneficia no seguinte, ele minimiza o estrago da doença, tá? Não vai curar, né? É uma doença sem cura, né? Que não tem cura, tá? Tem controle, tá? Ele vai minimizar o estrago que o lúpus faz no corpo, tá? Então ele minimiza os danos do fígado, minimiza dano no rim, minimiza dano cardíaco, tá? Ele ajuda muito nessa parte, tá? Para a esclerose lateral amiotrófica, mesma coisa, tá? Para ela é a mesma coisa, tá? Ele vai minimizar o dano da doença, tá? Ajuda sim, ajuda bastante, principalmente na esclerose, né? Ele ajuda na fase de reabilitação, né? Tem que fazer fisioterapia, tem que ter uma atividade, tem que ter profissionais bons assistindo o paciente com ela, né? E o reserve pode ser muito bom, ele vai ajudar bastante a retardar os efeitos da doença, né? Urticária crônica e diabéticos. Para diabético, gente, é o seguinte, eu ofereço para todos os meus pacientes diabéticos, tá? Eu digo, existe uma substância assim, explico bem como funciona. Todos os pacientes diabéticos, eu acho que isso devia, na verdade, eu acho que tinha que estar na caixa d'água, né? Eu acho que o resveratrol tinha que estar na caixa d'água. Mas, assim, 100% indicado para paciente diabético, isso não tem sombra de dúvida nenhuma, tá? Como eu falei antes, a diabetes, ela a gente trata hoje a diabetes como uma doença vascular, e você tendo um reparador vascular é exatamente vamos dizer assim, um antídoto porque a doença estraga, né?
Urticária crônica. Para urticária crônica, ótimo. Tá? Então, o que eu falei assim, ó, doenças de pele, principalmente, até não só urticária, mas o lúpus, quem tem o lúpus cutâneo, né, que dá manifestação mais na pele, né? Então, assim, quanto mais para fora do nosso corpo, mais fininhos são os vasos sanguíneos que chegam até lá. Tá? Então, por isso que a pele da gente é um órgão que, dependendo da doença, ela é até mais fácil tratar de fora para dentro do que de dentro para fora, tá? Então, assim, você vai tomar medicação para o lúpus, toma os Roquinol, toma enfim, os quimioterápicos para o lúpus, você vai tomar os antibióticos, os antialérgicos, enfim, para minimizar efeitos, né, de urticária, tá? Para esse medicamento chegar no teu estômago e voltar até o rosto, ele vai precisar de uma circulação sanguínea perfeita, tá? Então, quanto melhor a tua vascularização, melhor o efeito do medicamento que se toma, tá? Então, assim, então além de ajudar o teu corpo, né, além de ajudar o teu corpo a melhorar dos sintomas da doença, né, ele ajuda a medicação a funcionar melhor, tá? Então, ajuda muito. Amor, aqui, ó. Sobre a forma de consumir, faz diferença na absorção se consumida puro ou colocando em frutas, por exemplo? Algum fator dificulta a absorção? Aqui, ó. Então, perfeita pergunta aqui. Então, é aquela história da minha mãe que queria comer com banana, eu não deixei, né? Então, assim, me perguntaram se consumir com fruta algum alimento muda a absorção, tá? Então, assim, muda sim, tá? Então, o que a gente fala assim, você faz um prato de feijoada e bota uma gota de resveratrol dentro, o teu corpo não vai saber direito o que ele vai absorver antes. Se ele vai absorver o feijão, se ele vai absorver o resveratrol, tá? Então, por isso que eu prefiro tomar ele assim, puro de manhã em jejum, sem misturar com nada. Por quê? Para o meu corpo absorver só o resveratrol. Se você mistura ele com banana, teu corpo vai absorver um pouco de banana, um pouco de potássio, um pouco de substância na banana e um pouco do resveratrol também, tá? Então, você tem o risco de perder a substância quando misturado em alguma outra coisa, tá? Então, de preferência, ele puro, de preferência, consumir ele sem estar misturado com outro alimento. Quem tem gota ajuda a prevenir crises? Quem tem gota ajuda a prevenir crises? Sim, ajuda. Ajuda porque, assim, o resveratrol, como eu estava falando, ele tem um efeito anti-inflamatório. Ele ajuda nos processos, ajuda a melhorar os processos inflamatórios, tá? Né? Ele protege a circulação, protege o vaso sanguíneo, as defesas do teu corpo chegam lá melhor, tá? E como eu falei também, para quem tem gota, para quem tem artrite reumatoide, enfim, qualquer ite, né? Qualquer artrite, qualquer rinite, né? Qualquer processo inflamatório que você tenha, tá? Você tem um efeito melhor do teu medicamento. Ou você não vai precisar tomar medicamento por muito tempo, né? Não vai precisar estender aquele tratamento por meses tomando remédio, né? Ou você vai ter já nas primeiras doses do medicamento, você vai achar que o remédio funcionou melhor, tá? E realmente é isso que ele faz, ele ajuda inclusive a medicação a funcionar melhor. É indicado para ajudar a combater a hanseníase também? Para combater a hanseníase, ele ajuda assim, para a hanseníase, o que ele vai ajudar? Ele vai ajudar na reabilitação da doença, ele vai ajudar na melhora da cicatrização de ferida, ele ajuda nesse tipo de, né, ele ajuda nessa hora, né? Ele ajuda a melhorar as sequelas da doença, né? Ele ajuda a não sequelar tanto, né? Ajuda a não fazer uma perda, uma cicatrização tão grande, né? Ele vai ajudar na reabilitação. Depois de quanto tempo de consumir um reserve em jejum, pode tomar café da manhã para melhorar a absorção? Depois, a pergunta do café da manhã, né? Uhum. Depois de quanto tempo para tomar o café da manhã? Eu recomendaria em torno de 20 a 30 minutos, tá? Eu, sinceramente, eu tomo ele na corrida, às vezes, aqui eu tomo meu sachêzinho e já vou sair para o trabalho, às vezes eu saio tomando café quase que junto, né? Não seria o ideal é em torno de 20 a 30 minutos, né? Porventura, ele ajuda na calcificação de fraturas? Sim, perguntaram se ele ajuda a calcificação de fraturas, tá? Então, assim, quando você tem uma fratura, tá? Você tem um osso que é um órgão pouco vascularizado, né? O osso tem uma circulação sanguínea baixa no osso, tá? E assim, para qualquer processo cicatricial, né? A gente precisa de um aporte sanguíneo melhor, tá? Então, sim, ele ajuda a cicatrizar
fraturas, ele ajuda a cicatrizar a pele, ajuda a cicatrizar músculo, ajuda a cicatrizar qualquer órgão do corpo, melhora, né? O tempo de reabilitação é menor, tá? Então ele ajuda sim a calcificação de fraturas. Mais alguma coisa, pessoal? Aproveitem, temos uns minutinhos ainda. Gustavo, você queria perguntar? Aproveita. Doutor, o Gustavo até me escreveu aqui se tens algum estudo, alguma coisa relacionada à utilização para paciente com Covid, pós-Covid, e eu também sugeri até a ele pedir em relação à dengue, que também, queira ou não, envolve bastante essa parte circulatória, especialmente hemorrágica, né? Sim. Se puder falar sobre. Assim, a dengue em si, principalmente hemorrágica, né? Então, assim, a dengue, ela afeta exatamente o endotélio vascular, tá? É exatamente onde age o resveratrol, tá? Então, não existe outra terapia adjuvante melhor para dengue, para as sequelas da dengue, né? Para você se recuperar mais rápido da dengue do que o resveratrol, do que o reserva, tá? Aqueles slidezinhos um dos últimos ali que eu mostrei, que tinha aquela camadinha de dentro do vaso sanguíneo, é exatamente aquilo ali que a dengue destrói, tá? Por isso chama dengue hemorrágica, né? Onde é periférico, né? Onde está na periferia do corpo, faz aquelas mancha vermelha, mancha roxa, exatamente pelo extravasamento do sangue, porque o vaso sanguíneo arrebenta mesmo com a dengue, tá? Com relação ao Covid, gente, é o seguinte, o Covid a gente sabe que ele é uma doença assim, o vírus em si até não é o pior problema, né? O problema que a gente tem do Covid é essa fase inflamatória, essa cascata inflamatória que a doença causa, tá? O que a gente vê hoje? Tá? Quais são as piores sequelas que essa doença está deixando aí, tá? A gente vê lesão pulmonar, lesão cardíaca, tá? Muita lesão cardíaca, muita lesão pulmonar, tá? Muitas pessoas que estão tendo eventos trombolíticos, estão tendo trombose, estão tendo derrame, estão tendo infarto pós-Covid, tá? Justamente por isso, gente, tá? Essa parte inflamatória, essa cascata inflamatória do Covid, né? O que ela faz? Ela estraga muito a parte de vascularização. Então, a parte vascular, ela detona muito. Tá? Tanto que o paciente que precisa de internamento, um dos primeiros medicamentos que a gente usa no paciente é o anticoagulante, tá? Então, sem dúvida nenhuma, principalmente para o paciente pós-Covid, tá? O paciente pós-Covid, o uso do reserva. Não aumenta o nível de cálcio no sangue? Se aumenta o nível de cálcio no sangue, não. Não aumenta cálcio no sangue o reserva, não. O resveratrol não aumenta o nível de cálcio no sangue. Quanto ao público diabético, mesmo sendo adoçado com estévia, ele pode ser consumido normalmente? Se para o diabético pode ser consumido normalmente, sim. Sim, e quanto mais, melhor. Né? Para o paciente diabético que fala que, mesmo sendo adoçado com estévia, né, pode ser consumido. É o que eu falei antes, ele deve ser consumido por diabéticos. Né? Tinha que estar no rótulo, né? Feito para os diabéticos, e os outros, se quiserem tomar, toma também. É um produto super indicado para diabéticos. Melhora a anemia? Se melhora a anemia. É assim, gente, a anemia em si não, tá? A anemia em si, ele não melhora a anemia, tá? Mas ele melhora a tua circulação. Então, assim, você toma ferro, toma comprimido de ferro, aumenta a tua ingestão de carne, etc., hemoglobina, enfim. Tá? Então, você aumenta a tua nutrição de ferro para corrigir uma anemia, tá? Se você tiver uma circulação melhor, você vai passar mais rápido por esses efeitos da anemia, né? Aquela canseira, aquela moleza, aquele mal-estar, aquela fadiga que dá da anemia, você vai melhorar mais rápido por esse uso, né? E o reserva não é adoçado com estévia, é tudo natural da fruta. Não tem adoçado. É mesmo. Gente, só para lembrar aqui, minha esposa estava dando um toque aqui, tá? O reserva, ele não é adoçado com estévia, tá? O reserva, ele é natural da fruta, tá? Como você aconselha os distribuidores a falarem sobre o reserve para os seus clientes sem indicar como um remédio? Sei que é importante essa postura por várias questões. Tá aí.
Como é que a gente vai indicar para um cliente sem fazer essa propaganda de remédio? Eu até, quando a gente começou a trabalhar com a empresa, eu falava que para mim isso era um problema quando a gente apresentava os produtos, né? Que, vamos pedir para o médico apresentar os produtos, né? E eu dizia assim que quando o médico apresenta os produtos, parece que eu estava vendendo remédio, né? E tudo que eu falava, eu ia falar do Nara, eu falava do benefício da doença, do não sei o quê, então parecia que eu estava vendendo um remédio. Tá? Então, realmente é complicado. Eu acho que essa é a pior parte, é você vender o produto sem dizer que é um remédio, tá? O que eu gosto de falar é assim, ele é um consertador do corpo, tá? Ele não é remédio, ele é um desenvelhecedor, tá? Seria mais ou menos isso, tá? Então, assim, o que eu recomendaria é vocês tentar não oferecer o produto como um milagre para doenças, tá? Você oferecer o produto como uma terapia anti-envelhecimento, tá? Você vai ficar jovem por mais tempo, né? Você vai demorar mais para envelhecer. Ouvi falar que o resveratrol retarda a menopausa, verdade? Falando ali, se o resveratrol retarda a menopausa. Gente, assim, ele não só retarda a menopausa, como ele diminui muitos efeitos da menopausa, tá? Aquela flacidez, aquela secura, aquele ressecamento que a mulher tem, né, durante a menopausa ou pós-menopausa, reduz muito, tá? Reduz inclusive aí para os homens a importância de dar resveratrol para as mulheres, tá? Ele reduz inclusive alguns efeitos de TPM. Acho que tem mais um ali ainda, doutora. A Vanessa já está lendo. Sim, eu estou lendo assim. Quais características dele seria importante enfatizar para quem é atleta de alto nível, Atleta, especificamente de endurance como triatlo? Nossa, bota alto nível nisso, hein? Pô, triatleta, cara, tomar um reserve, ótimo, tá? No que o reserve vai melhorar a condição de um atleta de alto nível, tá? Com certeza você vai melhorar a tua oxigenação, você vai melhorar os teus... Bom, se tratando de atleta de alto desempenho, né, a glicemia já vai ser boa e colesterol e triglicerídeos também vão ser, óbvio, vai ser muito bom, tá? Mas o que ele vai melhorar principalmente? Melhora a resistência física, melhora todo o teu aporte sanguíneo, melhora teu aporte respiratório, melhora tua condição cardíaca, tá? Ele é fantástico para atletas, então nem se fala. Perfeito, eu acho que ninguém mais tem dúvida que tem que tomar todo dia, né, gente? Vamos trabalhar para comprar muito reserve, abastecer a família. Doutor, que aula! A gente acaba sempre aprendendo muito. Nossa, gratificante, que bom que meio que em cima da hora, né, deu certo de conseguirmos ter essa aula aqui com o senhor. Eu acho que podemos encerrar por aqui, né, pessoal? Se alguém tiver alguma pergunta a mais, eu acho que foi bem válido. Nossa, foi realmente muito legal, assim, porque tirou várias dúvidas, inclusive minhas também, que a gente acaba tendo, né? Eu adoro o Reserve, adoro o resveratrol desde sempre, então sou fanzaça desde sempre, mas as informações que trazem com tanta propriedade, o senhor aí estudando tanto tempo e indicando, nossa senhora, ainda mais bagagem para a gente trabalhar muito em cima desse produto, né? Não por nada que é o produto mais vendido no mundo, né? E, doutor, só agradecer, deixar o senhor aí as considerações finais e encerramos por hoje o nosso treinamento e liberamos o senhor para descansar aí também. Ótimo. Pessoal, deixa eu só responder a última que chegou ali, né? Eu perguntava ali como rebater a objeção do açúcar, tá? Então, assim, o reserve não tem açúcar, tá? Assim, na verdade, existe a frutose é um açúcar natural da fruta, tá? Eu acho que até a Silvana, como nutricionista, vai concordar aí. É impossível deixar um diabético sem comer fruta, tá? Quanto mais fruta o diabético comer, eu sempre falo isso, quanto mais o diabético encher a barriga de fruta, menos ele vai botar massa para dentro da barriga, tá? Então, assim,
com certeza, o melhor açúcar que o diabético tem para estar comendo é a frutose. Tá? Então, assim, o que tem no reserve, é um blend de frutas que vai ter a frutose, que é o açúcar natural da fruta. Tá? Açúcar natural de fruta não aumenta a diabetes, não. Tá? Ainda mais um sachêzinho de algumas gramas. Né? Então, assim, o que a gente fala assim, se for para o diabético sentar na frente da televisão e comer uma bacia de bergamota, ele vai ter frutose. É muito melhor ele sentar na TV e comer uma bacia de bergamota do que sentar na TV e comer uma bacia de pipoca. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, tá? Não tem problema nenhum. O açúcar natural da fruta não vai ser o suficiente para jogar uma glicemia de um paciente de 110 para 200 e alguma coisa. Tá? Então, de maneira nenhuma, o açúcar do reserva, o açúcar natural, frutose, não vai subir tanto assim a glicemia do paciente, não. Até Então, é o mesmo seguinte, porque pessoal, a concentração, né, doutor, de açúcar é muito pequena no sachê. muito Gente, baixa. 4 graminhas de glicose não é isso que vai fazer eu ter um pico de glicemia ali, o paciente diabético passar mal, gente. Pode confiar. Pode ficar tranquila. Não vão precisar aumentar a insulina de ninguém por causa do sachê de reserva. Pode ficar tranquilo. Joia. Pessoal, então é o seguinte. Então, vou fazer umas considerações aqui, então, Silvana. De qualquer forma, a Silvana tem meu contato, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, ela pode entrar em contato comigo, não tem problema nenhum, tá? Precisando alguma ajuda, precisando de alguma coisa, é só pedir pra gente, não tem problema não. Tá? Estamos à disposição do pessoal aí. Certo? Muito obrigado e valeu, gente. Obrigado, doutor. Uma salva de palmas, galera. Coloque os coraçõezinhos, as palminhas, o que vocês quiserem. Eu acho que foi uma aula, só temos a agradecer. Muita saúde, que Deus abençoe o senhor, sua família, Vanessa, que a gente possa se encontrar aí na Expo, né? Em breve. Pessoal, muito boa noite, fiquem com Deus. Bora trabalhar, que o mês está só começando. Tchau, tchau. Muito boa noite.